Gente, segundo a Federação Brasileira de Gastroenterologia, as úlceras encontradas no estômago são mais frequentes em mulheres após os 60 anos. Ai, que raiva que dá, né? Vai envelhecendo, vai tendo tudo. Já as úlceras no duodeno costumam aparecer entre os 30 e 50 anos de idade. Aí bem mais jovens as pessoas. E são 2 vezes mais comuns, atenção homens, em vocês. Para falar sobre esse assunto, eu estou recebendo aqui a médica especialista em endoscopia, gastroenterologia, que é a doutora Adriana Costa. Sempre linda. Boa tarde, doutora. Obrigada pelo convite. Boa tarde, Cláudia. Apesar do trânsito meio complicado, veio bem de São Paulo hoje? Muito bem, graças a Deus. Então tá. Agora, quer dizer que tem uma do duodeno atinge mais os homens. E a do estômago mais nós, mulheres. Sabe-se por quê? Bem, assim, na verdade, as úlceras duodenais, pelo fato das principais causas das úlceras são uma bactéria, que foi descoberta, que tem mais ou menos uns 30, na década de 80, mais ou menos, que ela está ligada às úlceras, e os anti-inflamatórios. Anti-inflamatório? Anti-inflamatório é a segunda maior causa de úlcera. E aí, o que a gente vê? Isso. Então, na verdade, o que a gente vê é que nas pessoas entre 30 e 50 anos, essas pessoas elas têm um aumento da acidez gástrica e depois dos 50 é que a gente vê a maioria das pessoas tomando muita medicação. Então, depois dos 50, 60 anos é quando a gente vê mais úlceras no estômago. São pessoas que já abusaram na vida. São mais relacionadas aos anti-inflamatórios. Ó, doutora, aquela lá tá me matando. E fica me dando anti-inflamatório. E antes dos 50, a gente vê muito relacionado ao aumento dessa acidez gástrica. Nossa, mas sabe que isso é muito perigoso, porque o brasileiro se automedica muito. Eu até me incluo muitas vezes nisso, né? É verdade. Aí você fica tomando anti-inflamatório para qualquer coisa, nem sabe se é uma inflamação mesmo que você tem. E uma vez eu tinha ouvido um médico falar num hospital, um moço tinha tomado lá aquele anti-inflamatório mais famoso que tem, você deve saber o que eu tô falando, que tem de 50 e 100. Ele era viciado no de 100, tomava toda hora. E o médico falou, você tá se matando, você quer morrer? É o que você tá fazendo. Então, é muito perigoso mesmo. O anti-inflamatório é a segunda maior causa. Agora, você imagina que, assim, 80% mais ou menos da população brasileira tem a bactéria. Porque ela está muito ligada a esses problemas que nós temos de saneamento básico, de higiene. E se pega por isso? Se pega de uma forma oral, pelos alimentos contaminados, à mão. Então, países desenvolvidos, mais desenvolvidos, a gente está vendo uma queda na infecção pela bactéria. Nos países menos desenvolvidos e com mais problemas de saneamento básico, de infraestrutura, você vê um aumento. Tem estados no Brasil que o índice da bactéria é mais de 90% da população e pega criança. Nossa. Então, você imagina que ele já tem a bactéria, que é o principal causador, e toma um anti-inflamatório. Tá. Junta as duas coisas. Piorou, né? É claro. Agora, essa bactéria, ela pode ficar meio que adormecida no corpo e, de repente, se manifestar como uma úlcera gástrica? A gente vê que, por exemplo, no Brasil, 80% da população tem. No mundo, fala-se em torno de 50% a 60% da população mundial tendo esse Helicobacter pylori ou H. pylori, como é o que mais comumente é chamado. Mas não é 50% que tem úlcera, tá, né? Então, é porque a gente acredita que ele precisa estar associado ou a um anti-inflamatório ou a fatores genéticos da pessoa para que ele possa vir a causar úlcera. Mas ela é a mesma bactéria das gastrites. Nós temos aí... Quer levantar, Adriana? Quer ir lá perto para mostrar pra gente? Pega uma canetinha aí nesse potinho aí. Aqui é para mostrar que a úlcera, que a gente chamou úlcera gástrica, né? Na verdade, o nome é úlcera péptica. E a úlcera péptica envolve tanto as úlceras gástricas como as úlceras duodenais. Aí é o conjunto das duas aí. Mais raramente úlceras esofagianas. Pépticas. Pépticas. Tá. Isso. Então, elas estão normalmente entre 30 e 50 anos, com maior frequência localizada em duodeno e nos homens. E depois dos 60, no estômago, em mulheres. Tá. Agora, sabe-se por que isso? Essa preferência pelos homens no duodeno e as mulheres no estômago, não?
Não? Não, isso aí é uma frequência observação. aumentada, mas tem mais a ver com a quantidade de ácidos nessa idade Tá. e depois dos 60 tem mais a ver com anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios Porque que depois gostam de de 60 úlcera você no começa a ficar estômago. ruim, é só remédio. É E não isso tome aí. remédio por conta própria, viu? Agora, doutora, vamos passar para a próxima Próxima gente imagem. ver a imagem. A pessoa sente alguma coisa que tem úlcera? Qual é o sintoma de quem tem Sim. úlcera? O paciente que tem úlcera, os sintomas, eles são... O que tem bem típico relacionado à úlcera é assim, imagina que você não come, está em jejum. O ácido está lá, a úlcera é como se fosse uma afta gigante, Tá. uma afta dentro do seu estômago, do seu intestino. Aquele ácido fica lá nela. Óbvio que quando eu como, o ácido vai digerir os alimentos. Então, aquela pessoa que tem aquela dor, come, passa a dor, depois de 2, 3 horas é que ela volta, isso é típico de úlcera, que a gente até fala, dói, come e passa. E também aquelas pessoas que às vezes no meio da noite são acordados, entre meia-noite, 3, 4 horas da manhã, são acordados com dor no estômago. Isso também é um sintoma que muitos pacientes com úlcera apresentam. Certo. Os demais sintomas são mais, assim, podem estar presentes em várias, desde gastrite, doença do refluxo. O paciente pode vomitar, o paciente pode ter distensão abdominal, sentir que parece que Mas é sempre uma tá ferida. cheio. Mas esses dois são que come e passa dor, isso é bem característico de... Do duodeno também ou essa não tem? Também. Agora, o que é isso aí? Isso aqui é mostrando o Helicobacter pylori. O que é isso? Esse bichinho? Essa é a bactéria Credo. que na década de 80, porque até então achava-se que a úlcera era uma coisa crônica, que o paciente tinha que ficar em repouso, tanto que os pacientes eram muito operados. Daí na década de 80 se descobriu o H. pylori como o principal agente causador de úlceras e apesar das bactérias não conseguirem viver no meio ácido, esse aí Vive. essa consegue. Agora vamos passar para a próxima. E Essa é de aqui gente é mesmo? mostrando uma úlcera. Isso aqui é De verdade. uma úlcera de verdade. Isso é uma úlcera benigna. Mas o que é? Você entra com câmera lá para fotografar? Com a endoscopia digestiva. A E endoscopia, essa vai com uma câmera que te mostra? a endoscopia você coloca o tubinho pela boca. Tá. Esse tubo tem na ponta dele tem um chip de imagem. É um exame altamente seguro, um exame barato e é o melhor exame, o mais se indicado diagnosticar. para o diagnóstico de úlceras. E onde ela tá? Essa ferida branca ali? Não. Isso. É? Isso. Com o exame de endoscopia, você consegue visualizar a lesão, você consegue tirar pedaços da lesão para biópsias, para saber se ela é benigna ou se ela é maligna. Porque a úlcera pode ser maligna? câncer. Pode. Pode ser? Pode. Mas Você peraí, tem uma benigna, uma úlcera, uma Benigna, feridinha não. boazinha, pode virar do mal? Não. Não. Ou ela é benigna ou ela Ou é ela é maligna. boa ou ela é má. Tá. Agora, eu também posso aproveitar que eu estou com o endoscópio, não tirar da úlcera, mas tirar de outros pedaços do estômago para pesquisar se a bactéria é positiva. Porque o tratamento da úlcera, uma vez a bactéria sendo positiva, é obrigatório matar a bactéria com antibiótico. Se você não matar, essa úlcera ela não vai fechar, ou se ela fecha, ela reabre. E os é aquele antibióticos famoso paciente que matam? tem dor, aí passa um tempo, volta tudo de novo, aí passa um tempo que não toma direito à medicação. Os antibióticos matam? São antibióticos, para matar a bactéria é antibiótico. E conseguem matar? São Consegue. antibióticos fortes. Por endoscopia, a gente também consegue, só pela imagem, pelo aspecto da úlcera, muitas vezes saber se é sugestivo, se ela é benigna ou maligna. Então Essa mostra a próxima. Tem mais uma, não tem? Tem. Isso é no duodeno. Ó, bem redondinha. Tá vendo? Essa parece uma afta. Ela vai aumentando? Tá? Ela pode aumentar. Caso você não trate, ela pode aumentar, né? Nossa, o que é aquele escurinho embaixo ali? Aquele buraquinho? Aqui? É. É porque a luz do endoscópio deve estar Mas é um- batendo é um- aqui. é um- Não, é a continuação. É a Mas é continuação um do tubo trato isso digestivo. daí? É, o intestino é um tubo. E o duodeno, bulbo, que é onde aparecem a maior parte das úlceras entre 30 e 50 anos, é a primeira porção do intestino fino. Fica logo depois do estômago. É o estômago e logo grudado Eu nele. tô achando é o um horror, intestino. mas médico acha tudo bonito, né? Ai, ainda bem que tem gente que acha, né? Não é verdade. É bonito, Porque não é, cuida, mas- médico olha e fala, ai, que lindo. Você fala, meu Deus, mas quando Agora- tá tudo bom, o médico acha lindo. Agora, quando o médico acha uma feridinha daquela, fica bem preocupado, né, Adriana? Fica. Agora, a próxima feridinha é preocupante. É, por quê? Aqui está um pouco sem foco, mas a gente vê, diferente das outras, por exemplo, eu como endoscopista, eu consigo ver as pregas chegando abauladas, cada uma de um tamanho, uma é maior, Dá uma pra ver mais ou pequenininha, menos, é. São de tamanho. Isso é câncer.
Isso lembra câncer, quando é essa coisa irregular. Uma ferida com umas bolinhas, assim, é isso? Quando as pregas do estômago chegam de forma irregular. Uma é gorda, a outra é magrinha. Isso não é a característica de uma lesão regular. Isso é um critério de irregularidade. E isso lembra câncer. Isso e câncer no estômago tem cura? Qualquer câncer, se ele for pego numa fase precoce, seja no estômago, em qualquer lugar do corpo, a chance de cura dele é muito grande, se você pega ele numa fase precoce. O problema do câncer é que é uma doença traiçoeira. Quando ela dá sintoma, ela já cresceu demais. Ela cresce silenciosa na maioria dos órgãos. Então, quando ela dá sintoma, normalmente é que ela já não é mais precoce, né? Quando a gente encontra um câncer... Em alguns países, por exemplo, no Japão, onde a incidência de câncer de estômago é muito grande, no Japão a gente sabe que há na população uma... O país, o governo, ele faz uma... Como é que a gente pode fazer os exames de prevenção, isso? Lá há mais oportunidade para que o povo faça. Mas é porque lá é muito alto o índice, no Brasil não é. Então a gente não tem... Então aqui só faz exame de prevenção quem tem dinheiro, tem um bom convênio. Então, ou quem tem consciência também. E que, na verdade, assim, como não está em níveis para prevenção, é raro ter câncer de estômago. Então, o câncer de estômago no Brasil, geralmente é mandado para exames quem tem histórico na família, ou quem cursa com, por exemplo, eu estou com uma dor no estômago e estou perdendo peso. Perdi 8 quilos em 2 meses. Ninguém perde 8 quilos em 2 meses se não tiver feito dieta muito restritiva. Isso é um critério que você... Primeira coisa que o médico pensa, essa perda de peso muito acentuada, sem querer, a gente pensa em câncer em algum lugar. Então, se teve algum sinal de alerta, um emagrecimento muito rápido, ou então está saindo sangue nas fezes, tem algum lugar sangrando, o câncer gosta de sangrar. Então, quando o paciente tem esses sinais de alerta ou tem história genética, esses são os pacientes que a gente costuma mandar para prevenção. Só que, às vezes, quando já está sangrando, já não está no estágio que o médico gostaria, já está mais avançada, né? Isso aí. Doutora, eu pedi para mandarem e-mail, muitos mandaram. A Ana Maria de Santos. Refrigerante pode piorar a úlcera? Ela pergunta. Pode piorar os sintomas. Ele não pode te causar uma úlcera, mas ele pode fazer ter dor. Porque fica mais ácido? Tem gás, né? Incha o estômago. Tenho muitas dores no estômago, principalmente à noite. Quase sempre tenho vômitos. Pode ser uma úlcera? Quem está preocupada é a Sônia Regina, lá de Blumenau. Cidade linda, Santa Catarina. Sandra, com certeza pode ser úlcera. Essas dores, principalmente noturnas, podem estar ou não associadas a vômitos, podem se tratar de úlcera, sim. Vômitos involuntários. Né? Mas o único exame para ter certeza se trata-se de uma úlcera ou se é uma doença do refluxo ou mesmo doenças associadas, só uma endoscopia e conversar com primeiro um gastroenterologista para examinar você. E depois, se ele achar necessário, provavelmente o melhor exame para ver isso é uma endoscopia digestiva alta. Mas investigue, né? Olá, Clau, leite pode ajudar a melhorar a queimação? Pergunta para mim. É a Renata Marcondes de Arujá, pode? Renata, por ele ser básico, num primeiro momento, parece que ele dá aquela aliviada. O problema é que depois a dor vai vir com tudo. É mesmo? Então, todos os antiácidos, tem inclusive uma pergunta que você me pediu para olhar sobre hidróxido sobre antiácido. Tá. O antiácido, ele dá uma aliviada no sintoma. Tá? E o leite, ele vai aliviar no momento, mas depois ele não está tratando nada, né? Eles não estão tratando. Depois a dor vai continuar, Não vai adiantar muito, não vai melhorar a doença em si. Tem que tratar. Olá, Cláudia, boa tarde. Retirei a vesícula há alguns anos, porém continuo com dores nas costas e uma dor alta do lado esquerdo, após uns 40 minutos após as refeições, né? Nos exames, detectaram refluxo. E cardia aberta, você entendeu isso aqui? É isso mesmo? É hérnia de hiato. Esse refluxo poderia ser uma úlcera em outro lugar? Eu tenho que fazer algum outro exame, doutor? Quem me aconselha é a Sônia Marino. Um beijo, Sônia. Olha, em relação a essa dor do lado esquerdo, pode até ter a ver com o seu refluxo, uma gastrite, alguma coisa nesse sentido. Agora, essa dor que vai para as costas, precisa ter certeza que nenhuma pedrinha saiu da vesícula e está no canal da vesícula, sabe? Antes de você tirar
ou eventualmente se o próprio canal da vesícula criou, porque essas dores que irradiam para a costa, a gente pensa em inflamações no pâncreas, que pode ser uma pancreatite causada por pedrinha. Então precisa ter muita certeza que não ficou nenhuma pedrinha. Caso tenha ficado, não precisa desesperar, que o tratamento existe e também por um outro tipo de procedimento que é endoscópico, sem corte, nada, é muito tranquilo, mas precisa ter certeza que é isso, porque se for é muito sério e precisa ser tratado logo. Você precisa tirar essa dúvida. Tá. Sofro há muito tempo com dores no estômago, mas não consigo. Isso é muito triste, né? Exames pela rede pública. Eu moro no ABC, aqui em São Paulo. Pergunte, Cláudia, doutora, se existe alguma escola, alguma faculdade, algum lugar que faça isso gratuitamente. Veja. Você sabe de alguma... Em algumas faculdades, dependendo do que é o assunto... Tem alguns hospitais escolas, Isso. por exemplo, tem várias boas faculdades de medicina que têm hospitais escolas. Inclusive a faculdade do ABC tem hospital escola. Talvez se ela procurar lá, talvez se você procure lá, você consiga via o hospital escola da Universidade do ABC. Em São Paulo tem. E na rede pública, veja, eu entendo que demora, como não só endoscopia, mas se você já está com ela há tanto tempo... Tenha paciência, entra na fila de algum lugar, pede o exame, mesmo que seja daqui a 6 meses, passa rápido, isso também não é uma doença que vá agravar demais nesse período e vale a pena esperar. Quanto mais demorar, aí pior, né? Então procure. Agora, que é uma vergonha a saúde pública nesse país, é uma vergonha, né? É uma vergonha mesmo. É muito triste. Mas tanto imposto, tanto que eles cobram, tanto que eles roubam, tanto que eles desviam de dinheiro, tanta corrupção nesse país, é uma vergonha esperar 6 meses para ter um atendimento, para ter uma consulta, é uma vergonha o que acontece no Brasil. A Cibele, essa pergunta que você faz aqui, eu mesma vou te responder, tem sim, daqui a pouco eu te passo a indicação, tá? Só para você estar sabendo aí o que é. Eu estava tratando a bactéria, tomando antibiótico, a partir do dia 3 tive uma agonia desesperada nas pernas. Não entendi muito, mas a doutora... Ele se sentiu mal com os antibióticos, ele teve algum efeito colateral. Mas agonia nas pernas? Gozado. O médico mandou... Não é comum. Não, O médico mandou parar de tomar medicação por causa do sintoma. Mas eu tô super preocupada, o que eu faço agora? É a Simone. Primeiro assim, essa agonia das pernas não é um sintoma muito relatado com o uso de antibióticos. Primeiro, precisa ter certeza, precisa ser visto por alguém, por um médico, não só por telefone, tô com uma agonia na perna, um antibiótico. Precisa ser visto se isso é realmente relacionado à medicação ou se pode estar com uma trombose na perna, pode estar com outro problema e que não tem nada a ver com antibiótico. Essa é uma coisa. A segunda coisa, caso seja uma reação aos antibióticos, o seu médico precisa ser, o médico que te passou os antibióticos ele tem outras opções de tratamento para os pacientes que têm alguma alergia ao tratamento que é considerado de primeira linha. Então, ele tem outros antibióticos para substituir esses. O importante é que você trate, porque se você não tratar a bactéria, e tem que tratar todos os dias, certinho, porque se você deixa de tomar um dia e você não mata todas, uma que fique, ela volta a se reproduzir, e daqui a alguns meses ela vai te dar de novo todos os sintomas. É aquela famosa vai e volta. Eu trato, fico bem. Aí passa 6 meses, procura outro médico. Porque eu fui no médico, ele me tratou, eu fiquei bem, mas agora voltou tudo de novo. Aí fica pulando de galho em galho e não resolve o problema. Porque tem que tomar direitinho. Passou os sintomas, o médico manda tomar medicação 4 a 8 semanas. Por exemplo, os inibidores de bomba, que eu vou falar os nomes não comercial. Omeprazol, esomeprazol, lanzoprazol é o nome genérico dele. Então, mas eu tomei 1 semana e passou a dor, então eu vou parar de tomar. Não pode, porque mesmo que a dor tenha passado, a úlcera não cicatrizou ainda. Ela pode não ter fechado toda. Aí se não fechou toda e você para de tomar, ela reabre. Então tem que tratar pelo tempo especificado e direitinho. Não se brinca. Bom, eu vou deixar, Adriana, que você faça suas recomendações finais aí ao público de casa, né? Já dei uma bronca aí em todo mundo, anti-inflamatório não, né? Remédio sem indicação médica não pode de jeito nenhum. Mas fala aí, o que a gente faz para ter uma vida boa sem úlcera? Bem, para pensar numa vida sem úlcera, primeiro, alguns cuidados a gente precisa ter. Se você tem um antecedente genético para úlcera, parentes de primeiro grau com úlcera, então você deve evitar ou deve ter cuidado ao tomar anti-inflamatórios e aspirina.
tá? O ácido acetil salicílico, porque essa é uma medicação muito dada a partir dos 60 anos para ajudar, para proteger o coração. É por isso que tem protege o coração, acaba com o estômago, então, não vai adiantar. Tem né? formas de fazer isso. Só comunique ao seu médico que você tem problemas no estômago ou que você tem antecedente na família de úlcera, para que ele proteja o seu estômago ou, eventualmente, troque a medicação por uma que faça menos mal para o estômago. Alimentação, evitar frituras, evitar muito doce, evitar tudo que a gente sabe que não é bom para a saúde e, obviamente, também não vai ser bom para o estômago. Procurar fazer atividades físicas regulares. Sempre que sentir algum sintoma diferente, você deve... E se você tem acima de 50 anos, cuidado com a automedicação para o estômago. Até os 50 anos, a gente sabe que é raro o câncer no estômago. A partir dos 50 é mais perigoso. Então, até os 50, muita gente se automedica. A partir dos 50, evite se automedicar sem ter certeza do que você tem lá dentro, porque pode ser um câncer. Então, é bom ter esse cuidado. E qualquer mudança, sinal de alerta, que seja um sangramento, uma perda de peso importante, precisa sim procurar um médico imediatamente. Por quê? Porque pode ser já uma úlcera não benigna, pode ser alguma doença maligna. Ok. Obrigada, doutora Adriana. Muito obrigada por ter vindo. Sempre uma alegria te receber. Doutora Adriana Costa, especialista em endoscopia, gastroenterologia. E eu vou deixar aqui seu telefone, que era o que você pedia, né, Sibeli? Anote aí, ó. É 011 São Paulo, 3019 2030, tá? 011 São Paulo, 3019 2030, ou através do site, anote aí, é desse jeitinho, ó, www.kedt.com.br. Certinho, doutora? Vem cá. Muito linda, viu? Um beijo, Adriana. Prazer. Muito obrigada por ter vindo. Eu que fico feliz. Boa viagem de retorno.